Vou colocar para gravar, tá bom? A pedido da instituição, e aí essa aula vai ficar disponibilizada depois para vocês também, no mesmo lugar que vai ficar disponibilizado o material, tá? Então, para a gente organizar, nós vamos fazer o seguinte: eu vou projetar minha tela para poder fazer o nosso trabalho, mas vou continuar acompanhando o chat aqui do lado, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, pode colocar aí no chat que eu vou acompanhando por aqui e, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? Como a gente está com um grupo pequeno, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar também, pode ficar à vontade. Só peço para que ele fique desligado enquanto vocês não estiverem participando, para não dar eco, tá? Na fala. Bom, eu sou Elisier, tá? Sou professora de matemática do ensino fundamental e ensino médio, e no Centro Universitário Uni Horizontes, eu dou aula nesse semestre de cálculo, no curso de engenharia. Alguém aí pretende fazer alguma disciplina, algum curso de exatas? Engenharia, sistema de informação, computação? Algum de vocês tem esse interesse? Sim, não? Sim, que bom. Eu dou aula também de estatística no curso de ciências contábeis, no curso de administração, ok? Então, o centro universitário tem diversos cursos, né? E aí eu acabo dando como minha formação em matemática, eu dou as disciplinas de exato do ciclo básico desses cursos. Bom, então vamos começando, né? Vocês devem ter visto lá na hora que forem entrar na aula, que a proposta hoje é que a gente trabalhe um pouco com as funções de primeiro e segundo grau, tá? Lembrando que as funções sempre estão presentes aí nas provas do Enem. Combinado? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Se alguém tiver com problema e não estiver vendo, me manda aqui no chat para a gente ver se resolve. Combinado? Estou fazendo o compartilhamento. Todos já conseguem ver minha tela? Sim, ok. Jean, obrigado pelo retorno. Alguém tem problema para visualizar? Bom, ótimo, então. Ok, então, vamos começar. Para a gente pensar nas funções polinomiais de primeiro grau, nós vamos começar analisando uma questão que talvez alguns de vocês já tenham até visto em algum momento, que é essa questão aqui do Instituto Federal do Piauí, tá? Foi uma prova deles do ano de 2018. Então, a situação é a seguinte: em sua chegada a certa cidade, Piauilino colheu informações sobre as tarifas de duas agências de locação de automóveis para veículos de mesmas especificações. Ele verificou que a agência Piauiês cobra R$ 62,00 por dia, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. E a agência Tereza Inês
cobra R$ 127 por dia, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. E aí, tá querendo que a gente olhe para quantos quilômetros que a Tereza Inês vai me cobrar um valor menor, ok? Só admitindo mais alunos aqui, gente, só um minutinho. Então, observem aqui que a gente tem um valor fixo, então, ó, R$ 62 o dia. Esse valor, se você alugar o carro e deixar ele paradinho na garagem, você vai ter que pagar. E depois, mais R$ 3 para cada quilômetro que você usar o carro. Ok? A Tereza Inês, ela cobra R$ 127 também por dia. Então, andou zero, vai pagar os 127. E depois, ela cobra R$ 2,50 para cada quilômetro rodado. E quer saber qual que é mais barato. Então, observem que eu tenho um valor fixo e um valor que depende do quilômetro. Essa primeira agência, o valor fixo é menor, mas para cada quilômetro rodado, ela cobra um valor superior que a outra. Então, o que vai acontecer? Para uma determinada quilometragem, essa que tem um valor fixo maior acaba sendo mais interessante, porque o que aumenta para cada quilômetro é só 2,50, enquanto que na outra aumenta 3. Então, por exemplo, se você fosse rodar 1.000 quilômetros, nessa daqui você pagaria 3.000 mais os 62. Nessa daqui você ia pagar só 2.500 mais os 127. Ok? Então, é importante a gente fazer essa análise de qual que é mais interessante a partir de uma determinada quilometragem. Então, para resolver essa situação, o que a gente vai fazer é isso. Eu descubro qual é a quilometragem que as duas vão me dar o mesmo valor. E a partir daí eu analiso qual que é mais interessante para a quilometragem menor que essa e qual que é mais interessante para a quilometragem maior do que essa. Tudo bem? Então, nós vamos equacionar isso, olha. Como que nós vamos fazer? Eu vou chamar de x o número de quilômetros rodados. E aí, vou determinar o valor y, que é o valor que eu pago pela locação do carro por dia, aí, ok? Então, eu poderia escrever a equação que me dá o valor pago dessa maneira, olha. A Piauiês é os R$ 62, mais 3 vezes a quantidade de quilômetros que eu andar. 3 vezes o X. A Tereza Inês, 127 mais 2,50 vezes a quilometragem que eu vou rodar. Ok? E o que eu quero saber aqui é quando é que as duas vão me dar o mesmo preço. Porque a partir daí eu decido. Ok? Então, como que eu faço para descobrir isso? Eu vou igualar uma equação à outra. Então, o que eu preciso fazer é resolver essa equação, não é? Quando que o 62 mais 3x é igual a 127 mais 2,5x. Ok? Vocês devem lembrar como que a gente resolve essa equação, deixa as incógnitas em um membro, os termos que não têm incógnita no outro membro, não é isso? Então, olha, resolvendo a equação, deixo o 3x aqui, o mais 2,5 no primeiro membro vai ser menos 2,5, né? E o mais 62 no segundo membro, menos 62. Então, eu tenho que 0,5x vai ser 65, o x, então, é 130. O que isso aqui está me dizendo? Que se eu rodar 130 quilômetros, o preço cobrado pela Piauiês é o mesmo cobrado pela Tereza Inês. Ok?
Então, como que eu interpreto esse resultado? Olha lá, se eu for andar, né, se eu for rodar menos que 130 quilômetros, contrate a Piauiense, porque o valor inicial dela é menor, né, então vai ficar mais barato, ok? Se for igual a 130, contrata a que você preferir, que você tiver gostado mais. E se passar de 130, aí já é mais interessante a Tereza Inês. Por quê? Em 130, o preço é igual. Então, a partir daqui, é mais interessante aquela que o quilômetro é mais barato. Em qual que o quilômetro é mais barato? Na Tereza Inês. Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Voltando lá na questão, olha, para vocês lembrarem o que era essa letra E. Opa, olha lá. Porque, ó, 112, 118, 123, 127, 131. Então, se tem 130 é igual, mais interessante é o que passou de 130, que no caso aqui é o 131. Ok? Querem fazer alguma pergunta sobre essa resolução? Sobre esse exemplo? Se alguém quiser, pode falar o microfone. Ou escrever no chat, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta? Então, vamos continuar. Então, aqui eu coloquei a definição, né, da função polinomial de primeiro grau. Por que que aquela é um exemplo? Olha, uma função polinomial de primeiro grau é uma função de R em R. Então, vamos lembrar o que que é isso, né? Conjunto dos números reais. Ah, ok, Jean, obrigada. Conjunto dos números reais. São todos os números aí que vocês conhecem, né? Os números inteiros, as frações, as dízimas, os decimais infinitos e não periódicos, né? Lembram lá do pi, a raiz de 2, que não é exata. Então, todos os números reais. Então, como é que é o modelo dessa função? Olha, é um número vezes o x mais um número sozinho. O que determina o grau é exatamente o expoente do x, ok? Como o expoente do x aqui é 1, então é uma função de primeiro grau. Esse a e esse b são números reais, então pode ser qualquer número, só que o a tem que ser diferente de zero. E aí é facinho a gente entender por que ele tem que ser diferente de zero. Se o a for zero, o que vai acontecer? Esse a vezes x, né? Se o a for igual a zero, esse termo aqui, olha, vai virar zero, né? Se o a for igual a zero, esse termo passa a ser zero. Se ele for zero, ele não vai existir. Se esse termo não existe, ela deixou de ser de primeiro grau, porque o que vai determinar o grau é o expoente do x. Esse termo aqui não tem x, então a gente diria que é uma expressão de grau zero, ok? Por isso que ele não pode ser zero. Bom, agora nós vamos entender qual que é a importância e qual que é o efeito de cada um desses coeficientes na minha função de primeiro grau, tá? O A, ele se chama coeficiente angular. Então, esse termo, esse número que vem multiplicando o x, ele é o nosso coeficiente angular. E o b, que é o número que vem sem a variável, ele vai ser o nosso coeficiente linear, ok? Então, nós vamos ver o efeito disso na função. E aí, a gente vai começar vendo... Então, olha só. Nesse exemplo, o 3 é o meu coeficiente angular na equação da Piauiense, e o 2,5 é o coeficiente angular da Terezinense. O 62 é o B e o 127.
Observe que eu coloquei em ordens diferentes só para mostrar para vocês que a gente não pode colocar na cabeça assim, ó, o primeiro número que aparecer é o A e o segundo é o B. Se a gente fizer isso, nós vamos chegar a conclusões erradas, ok? O que é importante é, o A é aquele coeficiente que acompanha o X, e o B é o termo independente, é o coeficiente, é o número que não tem a variável. Tudo bem? Então, olha, esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso A. Não importa se é o primeiro, se é o segundo. Tá acompanhando a variável, é o A. Tá sem a variável, é o B. Tranquilo? Bom, então nós vamos ver como que isso fica no gráfico, né? Às vezes as pessoas têm muita dúvida quando a função vem em forma gráfica. E se a gente consegue interpretar bem o gráfico, às vezes a gente sai de algumas situações de forma bem simples, sem precisar de muitos cálculos, ok? Então nós vamos, ó, eu vou fazer o gráfico das duas e a gente vai analisar no gráfico o que cada coeficiente desse representa, tá bom? O que o A representa e o que o B representa, beleza? Então, vou pedir, eu vou precisar de abrir aqui. Então, olha só, eu fiz aqui, observem que esse gráfico que eu fiz, olha a função aqui. Ela é 127 mais 2,5x, ok? De qual agência que é esse, hein, gente? Vocês lembram? Qual que é 127 mais 2,5x? Da Tereza Inês, exatamente. Então, olha aqui no gráfico, ó. Horizontal é o x, então é a nossa quilometragem. Vertical é o y, então é o valor pago. Então, ó, quando o x é zero, eu pago o 127. Tudo bem? Então, ó, se o x for zero, não tem quilômetro rodado, eu pago 127. E aí, para cada quilômetro, vai somando 2,50. Então, esse é o gráfico. Tudo bem? Agora, veja o gráfico da Piauiense. Olha só, ele começou embaixo. Começou em 62. Porém, o que acontece? Ele cresce mais rápido do que o outro. Porque para cada quilômetro vai aumentando 3, vai subindo de 3 em 3, olha. Então chega uma hora que os dois se encontram e aí ele passa o outro, né? Então um vai ficar maior que o outro. Esse é o momento que a Piauiense fica mais interessante, olha lá. Ó, desculpa, fica menos interessante porque ela vai ficando mais cara, mais cara, mais cara, tá? Então esse pontinho aqui no gráfico, olha, ele é exatamente os 130 quilômetros que nós calculamos. Quando a gente olha aqui no gente, desculpa, eu só estou olhando aqui porque apareceu que tinha pessoas aguardando, mas não tem mais. Quando eu olho aqui o par ordenado, olha, quem que é esse par ordenado? É o valor do x e o valor do y correspondente. Então, para 130 quilômetros, o valor pago é 452 para qualquer uma das duas. Olha lá, 130 quilômetros, né? Um pouquinho mais que 450, ok? Então, às vezes, a representação gráfica nos dá muito mais visibilidade dos efeitos aí dos coeficientes na minha função do que a forma gráfica, do que a forma algébrica, né? Então, olha só, aqui é o 127, ou seja, é o valor do B, aqui é o 62, que é o valor do B, ok? Aqui é o ponto de encontro das duas, ou seja, quando o valor é o mesmo para as duas.
E o que vai dizer como que a minha função está crescendo, né? Se ela está crescendo mais rápido ou mais devagar, vai depender do nosso coeficiente A aqui, que é o que está multiplicando o x. Perguntas aqui sobre o gráfico desse exemplo? Jean, alguma forma de montar que você queira saber algebricamente? Ou aqui usando esse programinha que eu usei? Algebricamente, sim. Deixa eu voltar lá na função que eu vou te mostrar, tá? Só um minutinho. O que acontece? Uma coisa importante é a gente saber, né, que o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Se é uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Bastam 2 pontos para determinar uma reta. Então, como que eu monto? Eu determino o valor eu escolho, na verdade, um valor para o x, ok? E aí eu calculo o valor do y correspondente. Então, por exemplo, um ponto interessante da gente usar é o x igual a zero. Porque quando o x é zero, esse termo vai se anular e vai sobrar o valor do b. Então, esse b sempre vai ser o ponto que está em cima do eixo y. Ok? E aí eu posso escolher outro valor qualquer aqui para o x, sei lá, 5. Então eu troco o x por 5, 3 vezes 5, 15, mais 62. Isso vai dar 77. E aí eu marco esse ponto no gráfico também. Ok? Então é sempre substituindo. Então, o que a gente vai ver, percebe é o seguinte, olha, o coeficiente angular, que é o nosso A aqui, o que ele diz pra gente? Ele diz a velocidade que a minha reta cresce ou decresce, tá? Nós vamos ver que ela também pode estar descendo, ela pode estar diminuindo. E o B, que é o coeficiente linear, ele sempre vai me indicar o valor da função quando o x é zero. Ou seja, vai sempre me indicar o valor que essa função intercepta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, eu fiz um exemplo para vocês que foi da agência aqui, né? Do nosso problema. Agora nós vamos ver uma função de primeiro grau qualquer, geometricamente, né? Ver o gráfico dela. Quando eu modificar esse A, o que acontece com a minha reta? E quando eu movimentar esse B, o que acontece com a minha reta? Tá? Então, vamos ver como que isso funciona geometricamente. Então, vamos ver aqui. Bom, então, olha só. Eu vou começar, tá? Uma função com o A igual a 1 e com o B igual a 0. Tudo bem? Então, olha, essa é a minha função aqui. Eu vou começar com o B igual a 0 e o A igual a 1. Tá? Bom, se o B é 0, significa que ela vai interceptar o eixo Y aqui no 0. Ok? Então, olha como que ela fica. Tudo bem? Então, aqui, ó. O A é 1 e o B é 0. Então, significa, Jean que me perguntou como que eu faço, olha, eu vou trocando aqui. Se o X é 1, o Y também vai ser 1, que é 1 vezes 1. Se o X for 2, o Y é 1 vezes 2. Então, olha aqui no gráfico, ó, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, e assim por diante, ok? Agora, fiquem atentos aqui, olha, que eu vou movimentar esse A para vocês verem o que está acontecendo quando esse A vai aumentando, olha. Ok? Então, quanto maior o A, mais inclinada fica a minha reta.
Então, se ela está mais inclinada, quer dizer que ela cresce mais rápido. Então, o A tem esse efeito, tá? Ele está relacionado, olha, com esse ângulo aqui que a reta faz com o eixo X. Então, quanto maior o A, maior o ângulo, mais rápido cresce minha reta. Ok? Agora, vamos ver ele diminuindo, ó, pra vocês perceberem de novo, ó. Ele vai diminuindo, tá vendo? Vocês vão vendo aqui. Olha só. Ele está quase chegando em zero. Se ele chegar em zero, como é que vai ficar essa reta, hein, gente? Se esse A for zero. Vai ficar tudo zero. Por quê? Ela vai ficar horizontal, não é? Então, significa que ela não tem ângulo nenhum aqui com o eixo X, olha. Ela é zero o tempo inteiro. Quer ver? Vou colocar o A igual a zero aqui e vocês vão perceber isso. Olha, ela tá azulzinha, vai ficar em cima do eixo X, olha. Olha lá. Tá vendo? Ela ficou toda aqui em cima do eixo X. Porque deixou de ser uma função de primeiro grau. Lembra que eu falei sobre isso? Que o A não poderia ser zero, que se fosse zero não ia ser mais uma função de primeiro grau, né? Porque ela não varia mais com o X, olha. Ela ficou completamente horizontal. Agora, veja o A negativo. Ó. Então, quando o A é negativo, olha o que acontece com a minha reta, ela decresce. Tá vendo? Então, ó, se o X é 1, quer ver? Vamos pegar o A igual a menos 1, exato, para facilitar para vocês visualizarem. Então, ó, se o A é menos 1, significa que o Y é sempre o oposto do X. Então, se o X é 1, o Y é menos 1. Se o X é 2, o Y é menos 2. E lembrando, né, que os números negativos, quanto mais longe do zero, menor. Não é isso? Então, ela vai só reduzindo. Ela vai ficando cada vez menor quando o A é negativo. Ok? Então, esse é o efeito do A. O A é o nosso coeficiente angular. Ele vai me dizer se a minha reta cresce ou decresce e com que rapidez que isso acontece. Se cresce muito rápido ou se cresce devagar. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou manter o A igual a 1, tá? E agora a gente vai variar o B. Tudo bem? Variar só o B. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com a minha função. Olha só, vou variar o B. Observem o que está acontecendo com o ponto A para ficar fácil de vocês perceberem. Ok? O que acontece então, hein, gente, com a função quando eu vario só o B? Qual que é o efeito do B no meu gráfico? Ela só desloca verticalmente. Perceberam que ela continuou com a mesma inclinação? As duas retas estão paralelas? Não é isso? Então a inclinação não muda. Ela simplesmente sobe ou desce. Então, se eu tenho, por exemplo, a função y igual a 2x, tá? Se eu tiver construído a função y igual a 2x, se eu fizer com ela agora mais 3, mais 5, mais 8, é simplesmente subir 2 unidades, subir 5 unidades, subir 8 unidades, tá? Então, olha lá, o B é exatamente onde ela vai cortar o meu eixo Y aqui. Observa que, olha, o B está escrito que é 1,73. Quando eu olho para o meu ponto A aqui do lado, olha lá a coordenada dele, 1,73. Se eu mudar o B, olha lá, está escrito aqui que o B é 2,5. Quando eu olho o meu ponto A aqui, a coordenada dele é 2,5. Ok? Então, quando x é zero, significa que a minha função corta o eixo y exatamente no valor do b. Perguntas sobre função de primeiro grau? Significado do A, do B, o gráfico.
Um x está negativo? Qual um x? É porque, na verdade, essa função 1x, os pontos são infinitos. Ó. Então, se o x é 1, o y é 1. Aqui que você está falando? G de x igual a 1x mais 2,5? Não está negativo, não. Ó. Y igual, talvez é porque está pequeno, isso aqui está parecendo menos, é igual. Y igual a 1x mais 2,5. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Ah, ok? Era isso? Então, ótimo. Tudo bem, então. Alguma outra pergunta, gente? Não? Então, beleza. Então, agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver como que conhecer bem o significado do A e do B e saber interpretar um gráfico pode nos ajudar a resolver de maneira mais rápida algumas questões do Enem, combinado? Que é o nosso principal objetivo, né? Então, vamos ver. Olha aqui. Então, vamos ver. Olha essa questão. Talvez alguns de vocês já tenham até feito essa questão. Então, tem aqui, olha, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque. Então, olha lá, combustível, né? Ele não percorreu nada ainda, então o tanque está cheinho, olha. Então, quando ele andou 0, ele tem 50 litros de combustível. Tudo bem? Que é dirigida em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido, ou seja, até que chegou no 0 aqui. Então, veja que aqui a minha reta é decrescente, porque quanto maior o x, ou seja, quanto mais ele andar, menos combustível vai ter no tanque. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel no eixo X. E aqui está pedindo para a gente identificar a expressão algébrica que representa essa função. Veja, meninos, que se a gente lembrar do significado do A e do B, a gente resolve essa questão sem cálculo nenhum e rapidamente. Olha só. Lembra, primeira coisa, como a minha reta está decrescendo, o A tem que ser negativo. Tudo bem? Então, se o A é negativo, significa que ou minha resposta é essa, ou a minha resposta é essa, ou a minha resposta é essa. Porque lembra que o A é o coeficiente que acompanha o X aqui, ó. Então, eu já descartei duas. Tudo bem? Um outro ponto importante é a gente lembrar o significado do B. O B não é exatamente o ponto em que a minha reta corta o eixo Y, o B corresponde ao valor quando x é 0. Se eu lembro disso, qual que vai ter que ser o B dessa minha função, gente? 500? Por que 500? 50. Então, das três que eu marquei ali, qual que é a resposta? Qual que é a equação dessa reta aqui? Qual que vai ser a equação? A letra B. Então, a nossa resposta aqui é a letra B aqui. Ok? Aí, se a gente ficar meio na dúvida assim, tá, beleza. Aí eu ia dizer agora o que a gente pode fazer aqui, Jean. A gente pode conferir, né? Por que é por que é uma fração, né? Por que é sobre 10? Olha só, eu posso testar pelo ponto que está na reta. Vamos usar esse 500, que é o mais fácil?
Quando x é 500, olha, quando x é 500, se eu trocar aqui, vai ficar menos 500 dividido por 10. Tudo bem? 500 por 10 é 50. Então, menos 50 mais 50 dá zero. Né? Porque o que está acontecendo aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês, para ver se a dúvida fica esclarecida agora. Se eu lembro que a interseção aqui com y, olha, é o b, a única das três aqui que tem o a negativo, que tem o 50, é essa daqui. Certo? Então, ó, o b é 50, ou seria a letra B, ou seria a letra D, olhando o coeficiente D. Beleza? Só que como ela está decrescendo, já dá para descobrir que a D não pode ser, tem que ser a B. Tá? E a questão da fração, gente, tem a ver com a rapidez com que isso aqui está diminuindo. Lembra que eu falei que o significado do A é isso? Então, ó, menos x sobre 10 seria a mesma coisa que a gente falasse que é menos 1/10 do x. Ok? E aí, eu verifico isso com algum desses pontos aqui, olha, qualquer um. E geralmente é mais fácil a gente usar o que está na interseção do eixo x. Se eu testar aqui, ó, quando x é 500. O que é 1/10 de 500? 1/10 de 500 é o 500 dividido por 10, então dá 50. Então, esse resultado fica menos 50. Com mais 50 daqui, dá zero. Tá correto. Porque quando o ponto está aqui em cima do eixo x, né? O x vale 500 e o y vale zero. Deu para entender por que tem que ser essa? Isso, quando o y chegar a zero. Na verdade, não é porque quando o y chegar a zero é a questão correta. Quando o y chegar a zero, o x tem que ser exatamente 500. Aí é a correta, né? Eu tenho sempre que olhar para dois pontos, tá? Numa reta, eu nunca posso olhar só para um ponto, porque em um ponto passam infinitas retas. Então, se eu olhar só para um ponto, eu posso chegar a conclusões erradas. Tem que olhar para dois. Então, por exemplo, olha, esse aqui. O x é zero, o y tem que dar 50. E se o x é zero... Desculpa, se o y é zero, o x tem que dar 500. Aí eu acho a correta. Mais alguma dúvida aqui? Posso passar para a próxima? Se fizer com outro ponto, tem que dar certo do mesmo jeito. Quer ver? Vamos pegar o exemplo aqui do 100, olha. Quando o x é 100, o y é 40. O problema é que, às vezes, quando você vai pegar outro ponto, você não tem o valor preciso, tá? Aqui até que vai dar. Então, ó, se eu trocar o x por 100, menos 100 dividido por 10 dá menos 10. Mais 50, 40. Ah lá, deu certinho. Tudo bem? Significa que quando eu achei a expressão correta, qualquer par de pontos aqui tem que dar certo. Beleza? Vamos para a próxima, então? Essa aqui agora, olha. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é. Então, olha, aqui também eu preciso encontrar a expressão algébrica. Veja que a gente tem 3 pontos que nós podemos usar. Olha, eu posso usar esse, eu posso usar esse e eu posso usar esse. Eu preciso escolher 2, ok? Para eu conseguir achar a equação da minha reta. Eu vou fazer usando esse aqui, que é 5,0, e o 23.000.
e depois a gente analisa outra possibilidade. Combinado? Então, lembra que ó, o tempo em dias é aqui o lucro. Então, eu vou usar esse ponto, olha, o x é 5 e o y é 0, porque o ponto está em cima do eixo x. Então, vou usar esse ponto e vou usar esse outro, que é 20 com 3.000. Beleza? Então, nós vamos usar esses dois. Então, olha lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a expressão geral da reta, né? A equação geral. E eu vou substituir o y e o x pelas coordenadas de um ponto e depois pelas coordenadas do outro, ok? Então, por exemplo, ó, quando o x for 20, o y é 3.000. Então, se eu trocar o x por 20, eu tenho que trocar o y por 3.000. Se eu trocar o x por 5, eu tenho que trocar o y por 0. Ok? Então, vai ficar assim, olha. Veja que nós estamos trocando nessa expressão, que é a expressão geral da equação da função de primeiro grau, né? Da fórmula geral. Então, ó, troquei o y por 3.000, repete o igual. Ao invés de escrever a vezes 20, eu escrevi 20a, tá? Porque geralmente a gente coloca o coeficiente antes da incógnita, mas não muda nada. Repete o mais b. Troquei o y por 0, troquei o x por 5. Então, para eu conseguir descobrir a função, eu preciso descobrir o a e o b. Eu vou precisar resolver esse sistema. Tudo bem até aqui? Podemos usar qualquer método para resolver esse sistema. Eu, particularmente, acho mais fácil usar o método da adição na maior parte das vezes, tá? Lembrando que no método da adição eu tenho que somar número com número, aqui o a com a e o b com b, mas uma delas vai ter que se anular. Então, eu não posso somar direto. O que eu faço aqui? Aqui, gente, ó, eu só troquei para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Pensa que eu peguei a equação e virei ela assim, ó. Como eu só virei, eu não preciso mudar sinal nenhum, tá? Então, ó, se 3.000 é 20A mais B, 20A mais B é 3.000. Então, só troquei a ordem. A mesma coisa aqui. Se 0 é 5A mais B, então 5A mais B é 0, tá? Só virei. O que eu tenho que fazer para a hora que eu somar, anular uma delas? Eu posso multiplicar por menos 1 essa segunda equação, porque aí anulo B. Então, é isso que eu fiz. Olha, não mexi com a primeira, só repeti, e multipliquei a segunda toda por menos 1. Quando eu fizer isso, agora eu posso somar, ó, 20A menos 5A, 15A. O B vai anular, e aqui fica 3.000. Se 15A é 3.000, eu já descobri que o meu A é 200, que é o 3.000 dividido por 15. Tá? Então, acabei de descobrir o meu coeficiente A. Meu coeficiente A é 200. Bom, aí para achar o B, eu troco em qualquer uma das equações. A gente geralmente olha aquela que os coeficientes são menores, que dá menos conta. Eu escolhi essa daqui. Ok? Então, eu escolhi essa para substituir, ó. 5A mais B é 0, então 5 vezes 200 mais B é 0, 1.000 mais B é 0, então o B é menos 1.000. Então, se eu já tenho o A e o B, é só trocar aqui e eu fico com a equação, olha lá. Então, a nossa função é essa aqui, ó, o 200x menos 1.000. Só que lá, o Y é o nosso L de T, que é o lucro, e o x é o t, né? Então, vai ser 200t menos 1.000. Pergunta sobre essa resolução? Alguma pergunta aqui, gente? Não? Então, agora eu vou voltar lá e vou mostrar para vocês que se a gente analisar o gráfico um pouquinho mais, eu consigo descobrir essa equação sem esse tantão de contas. Vamos voltar lá? Olha só. Lembra que o B é exatamente o valor que corta o eixo Y?
Se eu lembrar disso, olha aqui, o B já está prontinho para a gente, que é o menos 1000. E aí, se eu já sei que esse daqui é o meu B, pelas nossas alternativas, provavelmente a resposta é essa. Eu só testo um outro ponto para ver se está correto, se é isso mesmo. Ok? O Jean me perguntou, acho que foi o Jean que me perguntou a questão de outro ponto, então eu preciso testar 2, porque eu poderia estar passando aqui no menos 1000 e não sei. Então, olha só, se eu lembrar disso, que o B é o ponto que está em cima do eixo Y, eu olho aqui nas alternativas. Ah, essa aqui tem o menos 1000. Então, vamos testar? Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Ó, vamos pegar esse, que é mais fácil. Se o x for 5, o y vai ter que dar 0. Vamos trocar aqui? 20 vezes 5, 1000. Menos 1000, 0. Acabei de encontrar a resposta, sem ter que fazer aquela conta toda. Aqui, de novo, a importância da gente saber o significado do A e o significado do B. Ok, meninos? Então, essa aqui é outra que eu poderia fazer por um caminho longo ou poderia fazer, ó, rapidinho, lembrando do significado do A e do B. Belezinha, né? Então, espero que ninguém esqueça mais o que significa o A, o que significa o B e saiba utilizá-lo para agilizar os cálculos para vocês, tá bom? Então, tá aqui o cálculo usando 2 pontos quaisquer e lá atrás a interpretação sem usar. Bom, eu trouxe mais essa questão aqui para chamar atenção por uma outra coisa agora. Essa daqui, infelizmente, o meu gráfico não está tocando o eixo Y. Então, aqui o B não está pronto para mim. Aí, aqui, eu não vou ter opção, né? Porque o que está dizendo nessa questão? Olha, falando que o percentual né, da população conectada à internet aumentou de 2007 a 2011, então eu tenho 2 pontos dessa reta apenas. Então, eu vou precisar usar esses 2, aqui eu não vou ter outra opção, porque eu não tenho outro ponto. E eu preciso descobrir em 2013. Então, para eu descobrir o de 2013, eu vou ter que achar a equação dessa reta, porque com a equação eu descubro para qualquer ponto, ok? Só que essa daqui também eu coloquei porque eu tenho uma dica para vocês. Então, olha só, aqui eu tenho que o x é 2007 e o y é 27. O x é 2011 e o y é 48, ok? A distância aqui do x, ó, de 2007 para 2011 é de 4, né? Então, o que a gente pode fazer nesse caso, tá? Algo que a gente faz até quando eu vou escrever uma data. Ao invés de usar o 2007 e 2011, eu posso usar só como se o x fosse 7 e aqui como se ele fosse 11. Não vai alterar em nada. E eu vou trabalhar com números bem menores. Então, nós vamos ter que usar o mesmo raciocínio, né? De pegar a equação geral, que é y igual a x mais b, e trocar esses 2 pontos. Então, olha, quando o x for 2007, o y é 27. Quando o x for 2011, o y é 48. Só que aí o que nós vamos fazer? Eu vou usar só o 7 e só o 11, que os meus cálculos vão ficar muito menores. Beleza? Então, olha aí, eu tenho que determinar esse ponto, né? Eu tenho que descobrir a equação da reta para depois achar esse ponto. Então, o que eu coloquei na observação aqui é isso que eu disse para vocês. Ao invés de usar 2007 e 2011, nós vamos usar 7 e 11. Então, olha, eu vou considerar esses pontos, 7, 27 e 11, 48, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa dos outros 2 exemplos, ó. Pego a equação geral da reta
e troco os dois pontos. Então, olha, quando y é 27, o x é 7. Então, troquei aqui. Quando y é 11... Ó, desculpa, gente. Quando y é 48, x é 11, né? Quando y é 48, x é 11. Então, de novo, eu virei as duas equações para ficar no modelo que vocês estão acostumados. Aliás, essa aqui eu nem virei. Só multipliquei por menos 1, tá? Para anular o b. E aí, gente, poderia multiplicar por menos 1 de cima, poderia multiplicar por menos 1 de baixo. Dica para vocês. Trabalhar com número positivo é sempre mais fácil do que com negativo. Então, se eu multiplicasse por menos 1 essa aqui de baixo, olha, eu ia ter o 48 negativo maior que o 27, né? Então, ia prevalecer o sinal negativo. Se eu faço aparecer o negativo no 27, quando eu somar aqui, prevalece o sinal do 48, que é positivo, e eu evito de trabalhar com o número negativo. Beleza? Então, ó, multiplicou a primeira toda por menos 1, então inverteu todos os sinais, a de baixo se manteve. Aqui, 48 menos 27 dá 21, 11A menos 7A, 4A, o B vai anular, né? Eu multipliquei por menos 1 exatamente para anular. Para achar o A, eu tenho que dividir por 4. Não deu um número inteiro, mas não tem o menor problema, tá, gente? Nós vimos lá no primeiro exemplo que o A era uma fração, um décimo. Aqui eu coloquei na forma de número decimal. Lembra lá do início, quando... Exatamente, Jean, eu preciso que elas sejam opostas para se anularem. Então, se for 2B, a outra tem que ser menos 2B. Tá? Se for 5B, a outra tem que ser menos 5B, para sempre anular. Porque se eu não anular uma delas, quando eu somar aqui, eu continuo com duas incógnitas, aí não dá para resolver. Tá bom? Então, ó, voltando ao que eu estava dizendo. Lá na definição de funções, eu falei que o A e o B pode ser qualquer número real. O A só não pode ser zero. Então, pode ser inteiro, pode ser fração, pode ser decimal, pode ser irracional, pode ser uma raiz que não é exata, que é irracional. Enfim, qualquer número, tá? Então, ó, já achei o A. Para achar o B, a gente vai ter que trocar o A em uma das duas. Eu escolhi a primeira só porque é o número que multiplica o A aqui é menor. Não foi por nenhum motivo específico, tá? Então, eu escolhi a primeira. O que eu faço? Aonde tem o A... eu troco pelo 5,25, né? Então, vai ficar, ó, 7 vezes 5,25 mais B. Termina de resolver a equação. Eu deixei o 27 no primeiro membro mesmo e levei o 36 para lá. Mas eu poderia trocar o B para o primeiro e o A para o segundo, não teria menor problema, tá? Bom, aí agora que eu achei o B, é só voltar e substituir lá na nossa equação. Então, a equação é essa daqui, ok? Eu só tenho que lembrar, eu quero saber o valor em 2013, então eu tenho que trocar o x por 2013. Só que como a gente usou, ao invés de 2007, 2011, a gente usou só 7 e 11, então aqui eu não posso colocar 2013, senão vai ficar errado, eu tenho que colocar só 13. Beleza? Então, olha lá, como a gente está usando, né, chamando 2013 de 13, então eu vou fazer 5,25 vezes 13, menos 9,75, e aí está a nossa resposta, 58,5. Então, o percentual é 58,5. Perguntas? Tem que isolar a incógnita, né? Para você achar o valor dela. Você está falando aqui do B, né?
Eu posso isolar ou no primeiro membro ou no segundo. O importante é um membro só com incógnita, um membro só com número. Aí, Jean, eu sempre falo o seguinte, que se a incógnita já está positiva naquele membro, não interessa se é no primeiro ou no segundo, deixa ela quietinha ali. Porque quando você troca ela de membro, ela vai ficar negativa. Então, deixa ela no membro que ela já tiver positiva e troca os outros termos. Ok? Não, nada de difícil, Lavínia. Então, beleza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das funções de segundo grau, tá bom? Então, também vamos começar com um exemplo, olha, que foi de um concurso para professor, inclusive, da Prefeitura de Manaus. Então, esse exemplo fala assim, ó, um automóvel tem o seu consumo de combustível para percorrer 100 quilômetros estimado por essa função. Bom, provavelmente vocês já ouviram, né? Quem é motorista dizer, às vezes, algo do tipo, não, dessa vez meu carro bebeu, porque eu acelerei demais, né? Por que eu estou dizendo isso? Sempre tem uma velocidade que a gente chama de velocidade ótima para o consumo, mas é difícil a gente andar só nessa velocidade, tá? Então, não significa que se eu for devagarinho eu vou gastar pouco, nem se eu correr muito. Tem uma velocidade específica, tá? E quando você vai comprar um carro, inclusive, eles dão essa informação, que fazem esse teste nas pistas e tal. Então, aqui está dizendo, olha, que a função é essa daqui, tá? Então, ó, é uma função de segundo grau. Então, tá querendo saber qual que vai ser, então, essa velocidade para ele gastar o mínimo de combustível? Ou seja, se eu andasse o tempo todo em tal velocidade, eu iria gastar o mínimo de combustível possível, né? E aí, para a gente começar a resolver essa questão, ao invés de fazer algebricamente aqui, eu vou fazer o gráfico dela para a gente entender o que representa essa função de segundo grau e o que seria esse consumo mínimo. Então, olha, o A dela aqui, que é o coeficiente agora que multiplica o x ao quadrado, é o 0,02. O B, que é o que multiplica o x, é menos 1,6. E agora ela tem um C, porque ela tem 3 termos, que é o 42. Então, vou colocar o gráfico aqui para a gente ver. Olha, esse é o gráfico daquela função, tá? Então, toda função de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Se ela tem esse formato, ela tem um ponto de mínimo e depois ela cresce de novo. Então, se a gente tivesse jeito de fazer aquela questão construindo esse gráfico, era facinho, olha. Construir o gráfico a um ponto de mínimo aqui. Tá vendo? A velocidade é o meu eixo X aqui. Então, a velocidade aqui seria 40. Vamos voltar lá, ver se tem essa resposta? Aqui, ó. Então, essa seria a nossa resposta, sem cálculo nenhum. Só que, às vezes, fazer o gráfico é mais difícil do que resolver algebricamente. Tudo bem? Mas, nesse momento aqui, eu quis só mostrar para vocês qual é o gráfico. Então, ela está perguntando esse ponto. Alguém sabe qual que é o nome que a gente dá para esse ponto aqui? De mínimo da função de segundo grau? Alguém se lembra o nome desse pontinho aqui? Não, ninguém? Esse ponto esse ponto é o vértice da função. Ok? Então, o ponto mais baixo, se a parábola for o contrário, vai ser o mais alto, ele é o vértice. Aí eu tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. Né? Então, no nosso exemplo, o x é a velocidade, que é o x do vértice, e o y é o consumo. Ok? Alguém está com o microfone ligado, podia colocar no mudo, por favor? Ou então, se for usar, tudo bem. Só para não dar interferência, gente. Então, tá
aqui, olha, a fórmula geral de uma função. Aquilo ali foi só um exemplo, tá? Para vocês verem. Agora que a gente vai estudar mesmo. Então, de novo, olha, toda função de R em R, dos números reais nos números reais. Agora, ela tem esse formato. Então, olha, se ela é de segundo grau, ela vai ter que ter o termo do x elevado a 2. E não pode ter nenhum maior, tá, gente? Porque o grau é sempre definido pelo maior expoente. Então, se o expoente aqui fosse um 4, por exemplo, ela passaria a ser de quarto grau. Então, agora, ó, o A é o coeficiente do x ao quadrado, então é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x e o C é o termo independente. E, de novo, o A não pode ser zero. Porque se o A for zero, esse termo ao quadrado não vai existir, ela vai deixar de ser de segundo grau e vai ser uma função apenas de primeiro grau. Ok? Então, nós vamos começar agora analisando o gráfico das funções de segundo grau. E agora nós temos 3 parâmetros para a gente olhar, que é o A, o B e o C. Pode perguntar, Lavínia. Sim, um elevado a 2 e o outro elevado a 1, ok? Aí, o que acontece? A função, o que determina o grau é o maior expoente, tá? Então, para ela ser de segundo grau, ela tem que ter o termo x ao quadrado. Ela pode ter esse termo com x ou não. O que vai acontecer é que na hora que a gente tiver um valor de x, eu vou ter que substituir tanto nesse termo quanto nesse. Então, por exemplo, quer ver? Vamos voltar lá naquela... Aqui, olha. Eu tenho 0,02 vezes o x ao quadrado menos 1,6 vezes o x. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, para uma velocidade de 10 km por hora, tá? Então, x é 10. Eu teria que fazer 0,02 vezes o 10 ao quadrado menos 1,6 vezes o 10. Aí eu tenho que colocar ele aqui também. Ok? Sim? Por nada. Então, olha só. Nós vamos fazer a mesma construção, e aí agora eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, que a de segundo grau é muito legal. Então, olha, primeiro eu vou criar aqui os 3 parâmetros, A, B e C. Tá vendo aqui, ó? A, B e C. E a gente vai começar deixando o B zero e o C zero. Então, eu vou fazer uma função, aí, Lavínia, né, voltando à sua pergunta, como o B é zero e o C é zero, essa minha primeira função aqui só vai ter o primeiro termo, olha lá. A igual a x ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, y igual a x ao quadrado mais 0x, aí o mais zero aqui ele nem escreve. Então, vocês vão prestar atenção aqui o que o A faz na função de segundo grau. Quando eu modifico o valor do A, que é o número que multiplica o termo x ao quadrado, olha o que ele faz com a nossa parábola. Olha. Ok? Então, o A, ele vai ser responsável por abrir e fechar a parábola, ok? E me dizer se a concavidade é para cima ou se é para baixo. Olha só, vou pegar o A, nós estávamos no A1, nós começamos aqui, ó, com A igual a 1. Então, está aí. À medida que ele vai diminuindo, olha, ela vai abrindo, 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 abrindo. Quando ele chegar em zero, o que vai acontecer? Eu não tenho mais o termo de x ao quadrado, então eu não tenho mais uma função de segundo grau.
E aí, ó, não tem nada multiplicando x, não tem nada multiplicando y, então é uma reta horizontal aqui em cima do eixo x, tá? E quando ele começa a ser negativo, o que vai acontecer? Olha lá, ela ficou com a concavidade para baixo agora, ó. Ok? Então, esse é o efeito do ar na função de segundo grau. Dizer o quanto a minha parábola é mais aberta ou mais fechada e se ela tem a concavidade para cima ou para baixo. Se o ar for negativo, concavidade para baixo. Se for positivo, concavidade para cima. Tudo bem aqui? Então, agora nós vamos deixar o A quietinho e vamos movimentar o C. Tá? Vou começar também com C em 1. Beleza? Então, olha lá, vou movimentar o C. O que está acontecendo com a minha função, gente, quando eu movimento o C? Qual que é o efeito do C? Exatamente. Na de primeiro grau, o B faz a minha reta só subir ou descer, só desloca verticalmente. E aqui é o C, né? Ou seja, é aquele coeficiente que não está multiplicando a minha variável. É o coeficiente que não tem o x. A gente chama ele de termo independente. Esse termo faz a minha função simplesmente subir ou descer. Ela só vai se deslocar verticalmente. Ok? Então, esse é o efeito do C, olha lá. Não, a parábola continua como ela é, que ó, vamos pegar um outro exemplo, ó, se ela estiver mais aberta, muda nada, é a mesma parábola, olha lá. Ela simplesmente sobe e desce, ela só movimenta verticalmente. Ok? Agora eu desafio vocês ao B. Quem arrisca me dizer qual que é o efeito do B? Vou deixar o B igual a 1 também. O que vocês acham que o B vai fazer com a minha parábola? Ó, o A abre, fecha, diz se a concavidade é para cima ou para baixo, o C sobe, desce, e o B? O que o B deve fazer com a minha parábola? O que vocês acham que o B faz? Horizontalmente? Mais alguém quer arriscar? O Jean acha que o B vai fazer assim com a parábola, ó, horizontalmente. Então, vou colocar o B para movimentar, para vocês me falarem. Olha que legal. O B, ó, vou mostrar aqui. Aí vou deixar ele no 1 de novo, para começar sempre no 1. Eu vou marcar um ponto nessa parábola, tá? Um ponto só. E o que acontece com esse ponto dessa parábola vai acontecer com todos, mas é porque se eu marcasse vários, ia ficar difícil de vocês visualizarem. Então, escolhi um. Olha o efeito do B, gente, na parábola. Olha o que ele faz com os pontos da minha parábola. Olha qual que é o movimento. Legal, né? Então, o B, ele faz todos os pontos da minha parábola se movimentar sobre uma parábola invertida.
É isso que o B faz. Né? Então, o B é o coeficiente mais difícil da gente identificar o efeito dele na parábola. Tanto que, em geral, quando a gente não tem um software como esse aqui, isso aqui, gente, tem na internet esse software de GeoGebra gratuito, qualquer um de vocês aqui, por exemplo, ó, eu estou usando online. Vocês podem entrar e usar para ver qualquer outra função, tá? Seno, cosseno, logarítmica, o que vocês quiserem. Se a gente não tem um software assim, só no quadro, é muito difícil a gente mostrar o efeito do B, né? O C é fácil, sobe e desce, o A abre e fecha. E o B é isso. Né? Então, o que o B faz é movimentar sobre uma parábola invertida. Então, em geral, na resolução dos nossos problemas, saber o comportamento do A e do C ajuda muito também, facilita muito, assim como eu mostrei lá no da função de primeiro grau. Para saber como ele se movimenta, tenho que saber o A e o C. Para ter a distância correta, ó, o A vai te falar da abertura da parábola, tá? Isso é para cima ou para baixo. O C só vai te dizer, na hora que você já tem essa parábola, onde se ela vai, né, quanto que ela tá para cima ou para baixo ali no eixo X ou Y. Ok? Essa distância correta que você quis perguntar foi em relação a quê, Jean? Ah, sim. Quer ver? Eu posso colocar para modificar tudo aqui, só que a gente vai ter dificuldade de visualizar. Quer ver? Vamos colocar todo mundo movimentando aqui para vocês verem, ó. Olha lá, que loucura. Ó, tá vendo? Então, para a gente analisar, a gente analisa um coeficiente de cada vez e mantém os outros fixos, ok? Porque senão a gente não dá conta de fazer essa análise. Mas é isso. Mas por que é importante a gente saber? Olha, se eu já sei que o C só me diz quanto que sobe e desce, então, por exemplo, se eu já tenho uma determinada parábola, y igual a 5x ao quadrado, então eu já fiz essa parábola, já sei o gráfico dela. Se eu somar 3, eu não preciso refazer o gráfico, é só pensar que esse gráfico agora vai todos os pontos vão subir 3 unidades. Ok? Essa que é a ideia. Bom, então vamos ver isso agora nos nossos... Então, aqui a gente analisou o A, B e C lá no gráfico. Agora vamos ver também no Enem, né? Como é que isso pode me ajudar em algumas questões do Enem que envolvem gráficos de função de segundo grau. Então, tem essa daqui, tá? E a parábola, gente, ela tem uma propriedade muito bacana, boa de vocês saberem, que ajuda em muitos exercícios, que é da simetria. Quando eu acho o vértice, né, que é aquele ponto que eu falei com vocês, que ou é o ponto mais alto ou é o ponto mais baixo, nesse caso aqui é o mais alto, aqui ela tem um eixo de simetria. Um lado é exatamente como o outro, eu conseguiria dobrar e encaixar ali, tá? Então, essa é outra propriedade que pode nos ajudar muito na hora da gente resolver alguns problemas, de saber que ela é simétrica a partir da reta vertical que passa ali no vértice dela. Ok? Então, olha para esse exemplo aqui. Ó. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima em relação ao solo é 25. Tá vendo? Indicando aqui, olha. O meu maior valor que ele chega é 25. Então, ele sobe, quando chega em 25 metros, ele começa a cair. Ok? Admita um sistema de coordenadas em que o eixo vertical y está à altura, então aqui no y eu ponho a altura, e no horizontal está a distância em metros. Não, ambas em metros, tanto a distância quanto a altura. Considere que o canhão está no ponto 150, 0. Olha, então aqui o X é 150 e o Y é 0. E o projétil atinge o solo no ponto 0, 0. Então, aonde ele cair aqui é o 0, 0. E quer que a gente descubra a equação da parábola. Ok? Bom,
Então, primeira coisa, olha, tá vendo? Todas aqui têm y igual a 150x menos x ao quadrado, mas também tem o y multiplicando por algum valor. Então, aqui não vai ser tão simples da gente só olhar aqui, eu vou precisar de fazer mesmo a equação. Mas o C eu já sei qual é. Qual é o meu valor de C aqui, gente? Qual é o valor do C? Zero. Exatamente. Porque o C, lembra que ele é exatamente o ponto que corta o eixo Y, né? Se o x é zero, porque olha só, quando eu pego a equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se o x é zero, anula aqui, sobra só o c. Então, C é onde ele corta o eixo Y, e ele está encostando no eixo Y bem na origem aqui. Então, a gente já sabe que o C é zero. Então, eu preciso calcular o A e preciso calcular o B, ok? Então, nós vamos ter que fazer isso também, igual a gente fez com a de primeiro grau, só que agora nós vamos ter que substituir na equação, na função de segundo grau. Então, olha, nós temos esses três pontos. Quem sabe me dizer como é que eu cheguei a esse ponto aqui? Ele não está escrito ali. Quem me diz como é que eu cheguei a esse ponto? Eu posso garantir que quando o x for 75, o y é 25. Quem? Esse ponto aqui, olha, ele é exatamente o meu vértice. E lembra que eu falei agora há pouco da questão da simetria? Então, se a questão me falou que esse y aqui, olha, é 25, e eu sei que ela é simétrica, aqui é exatamente a metade da minha distância. Ok, gente? Então, se daqui até aqui tem 150, daqui até aqui, obrigatoriamente, vai ter 75. Então, quando o meu y for 25, ok? O meu x é o meio certinho aqui. Então, ele é o 75. E isso vai me ajudar na hora de resolver a minha equação. Porque eu preciso achar A, B e C. Então, nós vamos precisar usar esse ponto. Ok? Então, olha, de novo, eu vou substituir, só que agora eu tenho que substituir nessa equação. Lembrando que o C a gente já sabe que é zero. Todo mundo entendeu como que eu descobri esse 75, 25? Posso continuar? Então, olha, eu escrevi lá, ó, observe que para x igual a zero, o y é igual a c, né? Que se eu trocar, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, se eu trocar o x por zero, anula aqui, sobra o c. Então, o c é zero. Aí eu tenho que substituir os outros dois, ó. Então, o que que eu fiz? Peguei esse daqui, ó, quando o y é zero, o x é 150. Então, trocando aqui, ó,
o y por 0, o x pelo 150. Então, vai ficar 150 ao quadrado. Aí, Lavínia, que tinha me perguntado sobre o outro x, ó, 150 vezes o x. Tá vendo? Eu tenho que trocar nos dois, vezes o b. Tem que trocar o x nos dois lugares, ó. Então, tá aqui o x ao quadrado e tá aqui o x. 150 ao quadrado e aqui só o 150. Ok? Então, 0 igual 150 ao quadrado vezes o A, mais 150 vezes o B. E o outro que eu usei foi o 25 e o 75. Quando o x é 25, o y é 75. Então, 25 é igual 75 ao quadrado vezes o A, mais 75 vezes o B. Então, tem que fazer essa conta, vai dar um número um pouquinho grande, eu já deixei pronto aqui para vocês. Fiz a mesma coisa que eu tinha feito com a outra, ó, só virei, tá? Então, só virei a equação, não precisei mexer com o sinal. Então, 150 ao quadrado é 22.500 vezes o A, mais 150B tem que dar 0. Aqui, o 75 ao quadrado é 5.625 vezes o A, mais 75B tem que dar 25. Vou multiplicar essa daqui. Na verdade, gente, eu escrevi aqui errado, ó. Não é menos 1, não. É por menos 2. Porque se eu multiplicar por menos 1, menos 75 não anula com 150, né? Tem que dar menos 150. Então, eu só escrevi errado, mas multipliquei certinho, ó. Multiplicou por menos 2, então dobrou, dobrou e dobrou. Vai anular o termo que tem o B. Então, nós vamos chegar... Olha o que acontece aqui, que 11.250A é menos 150. Cuidado, que a gente tem uma tendência de querer dividir o número maior pelo menor. E não é isso. Eu sempre tenho que dividir pelo que estiver multiplicando A. Então, infelizmente, o menos 50 vai ter que dividir por esse número grande aqui mesmo. Ok? E aí, vai dar essa fraçãozinha aqui, ó. Menos 1 sobre 125. Tá? E nós vamos ter que trocar em uma delas para achar o B. Então, olha lá. O que eu fiz? Escolhi essa daqui. Escolhi essa daqui. Troquei o A por menos 1 sobre 125. E fiz o cálculo, né? Então, só lembrando, tá, gente, que como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar esse com esse, e aqui dá exatamente 25, né? Aí 25 vezes menos 1, menos 25, e aqui embaixo dá 1. Aí esse 1 eu não preciso colocar. Então, menos 25 mais 75B igual a 25. 75B... 25 mais 25 é 50. Então, de novo, olha, tem que dividir pelo termo que multiplica a minha incógnita. Então, vai ficar 50 sobre 75, que dá 2/3. Então, veja, nós encontramos essa equação, olha. Né? No lugar do A, eu tenho que colocar o menos 1 sobre 225. No lugar do B, eu tenho que colocar o 2/3 e o C é 0. O que acontece? Quando eu voltar lá na questão, olha, ela não tem nenhuma com coeficiente fracionário. Então, o que foi feito, na verdade? Uma coisa que a gente pode sempre fazer, e provavelmente vocês fazem quando estão resolvendo a equação, é multiplicar a minha equação toda por um valor para ficar numa equação equivalente à que a gente tinha antes, porém sem fração, sem coeficiente fracionário. Então, isso que a gente vai ter que fazer aqui para chegar no gabarito. Se eu não fizer isso, eu não acho o gabarito, ok? Então, o que nós vamos precisar fazer? Olha só. Tá vendo? As alternativas estão aí, olha. Nenhuma tem. Então, o que eu faço? Eu multiplico a equação toda
pelo MMC de 225,3, que vai ser o próprio 225, tá? Então, quando eu multiplico a equação inteira por 225, vai ficar 225y, aqui vai simplificar, aqui, tá vendo? Ó, vou multiplicar ela toda, então vai ficar 225y igual esse 225, quando multiplicar aqui, simplifica, fica o menos x ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, 2 vezes 225, 450. 450 sobre 3, 150. Então, eu cheguei nessa equação, que aí a gente vai ter aqui, olha, que é a letra E. Ok? Então, a de segundo grau, como eu tenho 3 coeficientes para determinar, que é A, B e C, eu preciso de 3 pontos. Certo? Perguntas aqui? Perguntas? Nenhuma, gente? Tudo tranquilo? Que maravilha! Não tem? Então, vou para o próximo. Bom, vamos ver essa daqui então. Essa daqui diz o seguinte: a temperatura T de um forno em graus centígrados, né, graus Celsius, é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. Então, veja, olha, que está considerando o tempo zero, o tempo do desligamento. Então, eu desliguei o forno, aí ele vai começar a cair a temperatura, ok? Modelado por essa função. Modelado por essa função. Veja que vai diminuir mesmo, que olha só, aqui é menos, né, o T ao quadrado. Então, no início, ele continua com a temperatura alta e vai cair, 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 tá? Até chegar na temperatura ambiente. Com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge essa temperatura, 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a... É porta, né, gente? Ficou poda aqui. Para que a porta possa ser aberta. O que a gente vai precisar determinar aqui, hein? Para eu descobrir esse tempo mínimo. O que eu preciso fazer? Como é que eu equaciono? Como é que eu resolvo essa questão? Quem tem sugestão para mim do que a gente faz para resolver essa questão? Ninguém? Jean?
Lavínia. Deixa eu ver quem mais. Igor. Ana Clara, Breno, Maria Beatriz. Sugestões do que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Não tem, Jean? Então vamos lá. Olha só. Eu quero que a temperatura seja 39. Então, eu preciso ir na nossa função que foi dada aqui e trocar a temperatura por 39. Aonde que vai ficar esse 39? No lugar desse T de T ou no lugar desse Tzinho aqui que está ao quadrado? No que está ao quadrado? Então, vamos voltar no enunciado para a gente não fazer coisa errada. Olha lá, a temperatura é o T maiúsculo. E o tempo minúsculo, né? O T minúsculo é o tempo que está em minutos que a gente vai procurar. Então, fiquem atentos, porque às vezes aparece a mesma letra, tá vendo? A mesma incógnita aqui no caso, variável, né? Mas cada uma com um significado. Se eu substituir no lugar errado, já era, né? O T minúsculo é o meu tempo e o T maiúsculo é a minha temperatura. Então, eu quero saber, gente, quando é que esse resultado aqui vai dar 39? Essa é a pergunta. Então, é no lugar desse T maiúsculo aqui, olha, que a gente tem que colocar o 39. Ok? Então, como que vai ficar isso aqui? Quem me ajuda a resolver? Na verdade, deixa eu corrigir aqui, que eu digitei o T minúsculo aqui. Deixa eu corrigir já de uma vez, porque eu vou para vocês não... Como que vai ficar, gente? Me dá a sugestão de como que vai ficar. Hein? Ninguém? Tô esperando. Ninguém? Então vamos lá, né? Minha tela tá aparecendo aí, gente? Sim? Então, olha só. Eu tenho que resolver essa equação, né? Menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 igual a 39. Ó, o Igor tá dizendo que é 38. Vamos resolver aqui, então, vamos ver se é isso mesmo. 40 anos sem matemática, e aí fica um pouco mais... É bom que vai dando uma desenferrujada, né, Maria? Então, o que nós vamos ter aqui, olha? Menos t ao quadrado sobre 4 igual a 39 menos 400. Menos t ao quadrado sobre 4
igual a menos... Quanto que dá aqui? 300. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Isso, menos 361. Aí agora, olha só, esse 4 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar menos t ao quadrado igual a menos quanto? 1.000 e quanto? 1.444. Então, ó, como tá negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, né? Então, t ao quadrado vai ser igual a 1.444. Então, o meu t, ele vai ser mais ou menos a raiz de 1.444. Quanto que dá isso, gente? Mais ou menos. O Igor disse que é 38, é isso mesmo? Todo mundo concorda? Sim, né? Aí só lembrar que, como é uma equação de segundo grau, eu vou chegar a dois resultados, o positivo e o negativo. Só que o negativo não vai me servir, né, gente? Porque aqui o meu problema é de tempo, não tem menos 38 segundos, né? Então, minha resposta é que o tempo é 38 minutos. E a resposta é essa daqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente substituir no lugar errado, se a gente substituir aqui, vai dar a resposta. Se eu não estou enganada, é essa daqui, ó, 19,8. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não substituir no lugar errado. Perguntas aqui? Sim? Então, pergunte, Jean. Ah, tá. Desculpa. Meninos, então olha só, minha proposta para hoje era essa, trabalhar com vocês aí alguns pontos, né, que eu acho que são relevantes das funções de primeiro grau, das funções de segundo grau, né? Claro que não dá para a gente esgotar o assunto é grande, então eu fiz uma seleção de alguns pontos que eu achava que poderia ser importante para vocês. A gente tem ainda uns 10 minutinhos. Se vocês quiserem voltar em algum ponto ou fazer alguma pergunta, estou à disposição. E já quero deixar o convite para a aula do dia 14, que eu vou tratar também de um tema que sempre aparece nas provas e que às vezes as pessoas se confundem, que é a estatística. Nós vamos falar das medidas lá de tendência central, moda, média, mediana. Então, nós vamos passar por esse assunto na aula do dia 14. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Podemos aproveitar esses 10 minutinhos finais. Tá ok, Jean? Nenhum ponto. As outras pessoas, Maria, que disse aí que tem muito tempo que não estuda. Obrigada, Maria. Obrigada.
quando você move os eixos de alguma forma, o que acontece com as raízes? Ah, boa pergunta. Na verdade, os eixos eu não movimento, né? Os eixos estão fixos. O que a gente movimenta, o que a gente altera, são os valores de A, B e C, ok? Então, vamos voltar lá no GeoGebra para a gente ver isso. As raízes, olha só, elas vão estar relacionadas com a sua função. Então, se eu modifico simplesmente o A, quer ver? Vamos mexer só no A aqui para vocês verem. O que vai acontecendo, olha. Tá vendo? Como ela vai abrindo e fechando, as raízes vão se modificando, olha. As raízes vão se modificando, tá? Então, posso chegar numa hora que eu não tenha nem raiz. Se eu modificar só o C, a mesma coisa acontece, olha. Tá? E se eu modificar o B, as raízes também se modificam. Então, a gente não tem uma relação simples aí, Igor, do que acontece com as raízes em relação ao A, B e C. Ela, na verdade, está relacionada aos três parâmetros, tá? Tanto que a gente tem lá ó, que a soma das raízes é C sobre A. Não é isso? Desculpa, gente. O produto das raízes é C sobre A. E a soma é menos B sobre A. Então, as raízes vão depender dos três parâmetros. Qualquer um que eu modificar, eu gero alteração aqui nas raízes. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, meninos, se não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí a clarear alguns pontos, né, que vocês ainda têm dúvida, que geralmente as funções, né, as pessoas têm dúvida nesse assunto de funções, tá? Quero agradecer também a oportunidade e dizer que nós estamos aí procurando, né, contribuir um pouco para vocês. Tem outras aulas, né, vai ter de redação, vai ter de ciências da natureza, ciências humanas. Se vocês tiverem, né, disponibilidade, eu sugiro que participem. Com certeza vão acrescentar muito para vocês. E no mais, um bom sábado. Maria, essa aula vai ficar disponibilizada para vocês, o material também, lá no Moodle, lá onde vocês entraram para poder acessar a aula, tá? Eu acredito que deve ir para lá na segunda-feira, porque é o pessoal do marketing que deve colocar, tá?